Ludopatia. Duvido você ter ouvido isso já de uma maneira tão corriqueira. Uma palavra tão delicada que traz um mal tão grande para o funcionário e para a empresa, porque é o vício mental em apostas. Tema bem interessante que nós vamos trazer hoje aqui para vocês e, de uma maneira geral, explicar como isso afeta as relações de trabalho e emprego. Meu nome é Marcelo Sibindelcaro, eu sou advogado, especialista em Direito do Trabalho e Empresarial, e hoje eu estou trazendo para vocês um instituto da ludopatia. É até difícil falar um pouquinho, né? Ludopatia, que é o transtorno mental causado pelo excesso, a necessidade de apostas, pessoal. Hoje isso está muito, vamos dizer assim, em alta por conta das bets. Né? A gente tem aí as bets, não digo só apostas, quando a gente fala apostas, o pessoal vai para jogo do bicho, jogos de azar no geral, ou apostas, por exemplo, de loterias. Não. Engloba tudo, inclusive as bets. E a ludopatia foi recentemente decretada ali, ela foi decretada como uma doença que de fato causa transtornos mentais e afeta as relações de trabalho e emprego. Olha que loucura. Então é uma situação muito delicada que as empresas vão ter que começar a pensar em como lidar. Então peraí, será que eu tenho um funcionário que de fato ali eles falam que tem aquelas apostas semanais, né? As apostas semanais não tem problema, mas e se eu tenho um funcionário que ele está se endividando cada vez mais por conta do transtorno da ludopatia? Por conta desse transtorno da necessidade real de se manter vivo apostando. O que a OMS fala? A Organização Mundial da Saúde traz a informação de que a ludopatia ela vem junto com uma dependência de dopamina e inclusive equiparada a uma dependência química. Olha onde nós estamos indo. E qual que é a relação com a justiça do trabalho? Ela sim pode estar configurada como uma doença que de fato gera afastamento pelo INSS. Olha onde foi. Tudo que a gente fala e que a gente vivencia hoje, né, sobre essa questão das bets, e acho que é normal, muitas pessoas que não têm esse vício falam, meu Deus, como isso, como aquilo. Pessoal, isso é equiparado a uma dependência química, é grave. E a pergunta-chave é, como as empresas vão lidar com isso? Para o funcionário que é diagnosticado com a ludopatia. Primeiro, o diagnóstico é feito por um psiquiatra, não por um psicólogo. Então tem que ser um psiquiatra, de fato, que vai gerar esse laudo e confirmando a ludopatia, beleza? Confirmada a ludopatia, o empregador pode falar assim, não, peraí, nossa, sem condição de manter esse funcionário aqui, vou demitir ele por justa causa. Por quê? Lá no artigo 482 da CLT, que a gente trouxe aqui num vídeo, inclusive, sobre a justa causa, eu vou pedir para o João colocar o card aqui, a gente fala que uma das justas causas, que um dos requisitos, no caso, efeitos ali que está previsto nas alíneas, é a demissão por justa causa por jogos de azar. Então, no primeiro momento, o empregador pode falar, opa, eu já vou demitir por justa causa porque ele joga nas bets, ele está afetando toda a questão financeira, pessoal e familiar dele. Opa, cuidado pessoal, cuidado com a dispensa discriminatória. Lembra que eu volto a falar do vídeo da justa causa. Ela é o ato mais gravoso da relação de emprego. Ela é aquela situação em que tem que ser extremamente comprovado para quebrar o vínculo da forma como é a justa causa. E simplesmente porque o funcionário está apostando muito e eventualmente esteja prejudicando a sua atividade laboral, será que isso de bate-pronto geraria a justa causa? Ao contrário. O que a justiça está entendendo? Isso tem que ser tratado com a empresa. A empresa tem que cuidar da saúde mental desse funcionário também. A famosa alteração da NR1 aí sobre o tema, beleza? Então o que acontece? A empresa tem que cuidar, tem que encaminhar um psicólogo, tem que encaminhar para o psiquiatra, tem que ir tentando tirar ali desse vício, né, dessa dependência das apostas desse funcionário, para até então ir advertindo ele, se ele continuar fazendo mesmo com o encaminhamento médico, ele continua apostando, continua prejudicando
toda a sua pessoa, o ambiente laboral e a sua família, aí sim, depois de advertências e suspensões, aí sim a empresa pode mandar por justa causa. Caso contrário, apenas a aposta em si não caracteriza, tá? A aposta de bets comum não caracteriza a justa causa. Ela precisa ser comprovada. Sob pena do quê? Sob pena de incorrer na dispensa discriminatória. Nós falamos também num vídeo, vou pedir de novo para o João colocar o card do vídeo do dispensa discriminatória. Lá a gente colocou esse assunto. Peraí, só porque eu aposto, então, eu posso ser mandado embora por justa causa? Olha que cuidado que a gente tem que ter. Hoje, tudo isso, a relação de emprego, a relação de trabalho é uma via de mão dupla, tá? Então a gente sempre fala isso. O empregado precisa do empregador, o empregador precisa do empregado. Mas essa ajuda, ela tem que vir de quem pode mais. A empresa, de fato, pode mais. Ela pode ter uma estrutura melhor para tentar ajudar esse funcionário. Beleza, pessoal? Então, assim, é um tema novíssimo a ludopatia, recentemente determinado aí pela OMS como uma doença de fato, e isso vai impactar muito nas nossas relações. A gente vê, inclusive, e eu tenho casos práticos de situações em que, por exemplo, aquele crédito do consignado, que o empregado tem direito de pegar da empresa, o consignado da empresarial, né? Novas mudanças aí, e aí, obviamente, os setores de recursos humanos estão tentando ajudar os funcionários. Olha, vai devagar para você não se endividar. É a mesma coisa com a Bet. Beleza? É a mesma coisa. Falo bet porque é o principal do momento, mas são apostas em geral. Se a pessoa também, por exemplo, ela ganha lá 3 mil reais, ela está apostando 1.500 na loterias da Caixa, por exemplo, também pode ser configurado, porque passa de um limite, tá? Sabe? Passa do bom senso. Beleza, pessoal? Atenção, empregadores, isso hoje o vídeo é voltado mais para vocês mesmo, por conta disso. Cuidem dos seus funcionários e fiquem ativos. Pessoal do RH, modo on, para não perder e incorrer em qualquer tipo de dispensa discriminatória ou justa causa mal aplicada, que a gente sabe que na Justiça do Trabalho isso vai ser revertido e a empresa vai ser condenada ao pagamento altíssimo, inclusive de danos morais e tudo mais. Beleza, pessoal? É isso aí, um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.